Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a gente está começando as aulas agora para os 7º anos, né? Voltando aqui a falar um pouquinho sobre essas relações nos triângulos, tá? A gente vai dar ênfase hoje nos problemas envolvendo a soma dos ângulos internos, tá bom? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas à nossa aula, tá? Mais uma vez, a gente fala sobre o aplicativo, pessoal, e aí a gente está nesse processo de organização do projeto, né? Há uma fase nova para gerar interação. Billy vai me ajudar colocando aí o QR Code do sistema Android para vocês. Direcionem a câmera do seu celular se você tiver esse sistema, faz a leitura desse código que está aparecendo, e aí você vai ser direcionado para a lojinha do aplicativo para poder fazer o download dele, tá certo? Agora a gente vai trocar, né? A gente vai colocar o sistema iOS. Você faz o mesmo processo, direciona a câmera do seu celular para ver o direcionamento da lojinha também, fazer o download do aplicativo. E aí, gente, uma pergunta que eu vi na aula anterior foi como que você faz o acesso, né? Você vai colocar o número da sua matrícula e vai colocar assim a data do seu nascimento com 8 dígitos, né? Dia, 2 dígitos, o mês, 2 dígitos e o ano, 4 dígitos, tá? Então, no total de 8 dígitos sem nenhuma pontuação entre eles, tá certo? Então, você vai conseguir fazer o acesso nesse formato. Caso você não consiga, você pode entrar em contato via telefone e aí você tenta resolver essa situação para verificar direitinho qual é o problema do aparelho ou do aplicativo no aparelho, né? Pode ser versão, entre outras coisas, tá bom? Mas, na maioria, a gente está tendo feedback bem positivo. O aplicativo já está funcionando, tanto com a gente que é professor, quanto com alguns alunos que já estão participando das aulas, tá legal? Então, a ideia é que a gente consiga resolver para todo mundo e que a aula consiga fluir nessa maneira, assim, da gente interagir, tá certo? Com interatividade aqui. Hoje, quem me acompanha com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Adriele, mais uma vez. Eu prometi para ela que a gente vai falar bem devagarinho para que a gente consiga fazer a transmissão bem legal aqui, tá certo? A professora é bem acelerada, né, Adriele? O nosso formato de aula digital possibilita que você assista nesse momento ao vivo na TV, mas depois que você consiga visualizar pelo celular ou pelo computador lá no YouTube, tá certo? Então, a gente tem um canal que está cada vez mais crescendo, né, gente? A gente tem aí o layout do canal, como tá bem bonito. Você pode acessar através daí do seu computador e se inscrever, tá? No momento do chat, que é justamente a interação no aplicativo, eu conto hoje com a ajuda da Celi. Ela vai me ajudar verificando se já tem alguém ali para fazer os comentários. O 7º ano já está logado, Celi? Já está chegando aluno por aí? Oi, Briane. Nós estamos com alguns alunos estudando aqui, mas nenhuma pergunta. Mas temos muitos alunos logados. Pronto, o pessoal temos que já está... Olha aí. O Alan. O pessoal coloca a escola, né? É importante Isso. vocês colocarem a escola de onde vocês são, para a gente poder identificar vocês também, tá certo? Então tá, vamos continuar? Vamos seguir. Com certeza. Para você acessar o material que a gente utiliza nas aulas, entra lá no Unirec, tá? No portal, e você vai buscar lá no 7º ano a semana 27, que a gente está utilizando esse documento para fazer as aulas dessa semana em todas as disciplinas, tá bom? E aí a gente falou sobre o conteúdo dessa semana específico. A gente está trazendo um passinho acima, né? Falando um pouquinho a mais sobre triângulos, porque a gente já teve outras aulas anteriores falando sobre as definições do triângulo, a soma dos ângulos e a relação entre lado e ângulos, tá certo? Então a gente já tem aulas lá no canal que você pode revisar e aí dar continuidade a essas aulas dessa semana, caso você não entenda algum detalhe. E outro ponto bem importante é que o aplicativo vai ajudar nesse sentido de você dizer no momento da aula, eu posso reexplicar sim, não tem problema nenhum, tá bom? Aqui a gente vai começar com a ideia inicial do triângulo, o que é, quais são os principais elementos. E essa semana o documento ele é específico para a soma dos ângulos internos, problemas envolvendo esse elemento específico, tá bom? Então, para você pegar o gancho aí, eu recomendo que você reassista essas aulas e aí você dá continuidade nas aulas da semana que a gente está gravando agora, tá bom? Vamos revisar algumas coisas, tá? A gente vai fazer uma revisão aqui, não tão rapidinho dessa vez, né, Adriele? Mas a gente vai fazer uma revisão aqui para que vocês consigam relembrar dos principais elementos e aí a gente dá continuidade no nosso conteúdo de hoje, tá?
Basicamente, a gente vai utilizar essa situação, a gente conseguiu fazer algumas experiências onde a gente definiu a soma dos ângulos internos igual a 180, então isso vale para qualquer triângulo e a gente vai utilizar esse valor daqui para frente como nosso crivo de análise, né? A gente vai olhar sempre para ele, tá certo? Porque a nossa intenção agora é resolver alguns problemas com alguns outros elementos que vão começar a surgir. Esse daqui também é outro fator bem importante. A gente viu que existe uma relação entre o tamanho do ângulo e o lado que é oposto a esse ângulo. Então, quando a gente tem um ângulo pequenininho, o lado que está oposto a ele também é pequenininho, né? A abertura desse ângulo é pequena, então o lado que vai fechar, ó, o lado contrário dele vai ser pequeno também, tá? Se a gente tem um ângulo grandão, a gente vai ter essa mesma situação. Eu tenho um ângulo muito aberto. E para que eu consiga fechar esse outro lado, ó, esse comprimento, ele vai ser bem grande, né? Aí a gente colocou aqui uma escalinha para vocês entenderem, no caso do triângulo com 3 ângulos, o X é o menor deles, o Y ali está num valor intermediário e o Z é o maior deles. Se a gente está utilizando a relação do lado oposto, então, ó, o lado oposto ao ângulo menor, que é o A, ele vai ser um lado pequenininho também, vai ser o lado menor. O lado oposto a esse ângulo Y, que é um ângulo ali intermediário, né, vai ser um valor também intermediário. Isso comparando com os outros dois lados do triângulo, tá certo? E o ângulo Z, que é um ângulo maior, vai ter que ser oposto ao lado maior desse triângulo, tá? É outra noção que a gente vai guardar também. A gente viu a classificação dos triângulos de acordo com o valor dos ângulos e vimos que num triângulo acutângulo, todos os ângulos são agudos. Num triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 90 graus e tenho 2 outros ângulos agudos também. E a gente viu que no triângulo obtusângulo, né, que tem um ângulo obtuso, a gente vai ter também 2 ângulos que são agudos, né, os outros 2. Então, daqui a gente consegue concluir que num triângulo retângulo, eu só vou ter um ângulo de 90, eu não tenho como ter outro, e os outros 2 ângulos são obrigatoriamente menores do que 90. A gente só pode ter um no máximo de 90 e os outros 2 somados vão dar 90 também. Aqui a gente vai ter no triângulo obtusângulo, porque ele é mais aberto ainda, ó, eu só vou conseguir ter um ângulo obtuso, já que a soma toda vai ter que dar 180. Então, se eu já tenho um valor maior do que 90, vai sobrar um pouquinho para eu distribuir para esses 2 ângulos aqui, né? Então, a gente começa a perceber que a característica do triângulo já denuncia para a gente a relação entre os valores que esses ângulos podem ter, tá certo? A gente também viu a classificação de acordo com os lados. E de acordo com os lados, a gente também conseguiu tirar algumas conclusões. No caso do triângulo equilátero, como todos os lados são idênticos, todos os ângulos também são idênticos, né? Então, a gente viu que se a gente fixou a soma igual a 180, os ângulos de um triângulo equilátero vai ter que ser 180 dividido para 3, que vai dar 60 graus. Então, todos os ângulos, ó, esse e esse, medem 60 graus, tá certo? No triângulo equilátero. É o único que a gente tem certeza do valor de todos os ângulos, tá bom? Depois, no triângulo isósceles, que é esse triângulo que a gente viu aqui, ó, a gente viu que eu não tenho o valor do ângulo, mas eu posso colocar uma característica. Se eu tenho 2 lados com a mesma medida, então eu tenho 2 ângulos com a mesma medida. Eu não sei qual valor, mas eu sei que esses 2 ângulos têm que ter o mesmo valor. E aí vai depender da questão, tá bom? E no caso do triângulo escaleno, se os 3 lados têm medidas diferentes, então os 3 ângulos também vão ter medidas diferentes. Veja que isso tudo que a gente conseguiu relacionar aqui, ó, tá nessa relação anterior. Isso daqui, antes mesmo de dizer o tamanho ou o valor dos lados, a gente já tinha associado que quanto maior a abertura, maior o tamanho do lado oposto, né? Quanto menor a abertura, menor o tamanho do lado oposto. Então, isso daqui já serviu para a gente colocar algumas situações que a gente consegue perceber, de acordo com a característica dos lados, dos ângulos e também dos lados, tá certo?
Então, vamos começar a aula de hoje falando um pouquinho sobre essas relações e como que a gente vai utilizar isso nos problemas. A gente viu aqui, ó, as classificações das duas maneiras. Quando eu olho para os ângulos, eu posso classificar um triângulo como acutângulo, retângulo ou obtusângulo, né? E aí as características de cada um. Quando eu observo os lados, a gente vai observar o quê? Que ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. E aí a gente pode começar a juntar essas informações. Será que eu tenho um triângulo acutângulo, todos os ângulos agudos, e que tenha todas as medidas diferentes? Será que eu tenho um triângulo retângulo que seja escaleno, com todas as medidas diferentes, ou que seja equilátero? Um triângulo retângulo tem que ter um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus, ele tem que existir para ter esse nome, beleza? E aí, será que eu consigo ter ângulo de 90 graus no triângulo equilátero? A professora, não, a senhora disse agorinha que tinha que ser 60, todos os ângulos. Então, a gente vai ver que existe possibilidade da gente cruzar essas informações, ter uma classificação desse lado de acordo com o ângulo, que também pode ser uma classificação desse lado aqui, de acordo com os lados, mas a gente vai ter coisas que não vão ser possíveis. Exemplo do triângulo retângulo, que tenha todos os lados com a mesma medida. Isso não vai ser possível de fazer. E aí a gente começa a perceber que, de acordo com a informação do ângulo, eu consigo classificar o valor, a relação do lado também. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu trouxe para vocês as situações que são possíveis. De acordo com os lados diferentes, ó, com o triângulo escaleno, a gente vai observar essa situação aqui, essa linha, né? De propósito mesmo eu fiz e pintei como se fosse vocês fazendo, porque a ideia é que vocês reproduzam esse material aí nas anotações de vocês, tá? Então, essa primeira linha aqui, ó, até botei uma exclamaçãozinha para não esquecer, ela é a linha onde a gente vai observar todos os lados com medidas diferentes. E aí eu consigo sim, ó, ter todos os ângulos sendo agudos, então ele é um triângulo escaleno e acutângulo ao mesmo tempo, né? Se a gente tiver lados diferentes, mas eu tenho um ângulo de 90 graus, então a gente vai ter um triângulo escaleno, lados diferentes, e um triângulo retângulo com ângulo de 90, certo? Na outra situação, ó, eu tenho todos os lados diferentes, continua escaleno, só que agora eu tenho um ângulo que é maior do que 90, né? Esse ângulo maior do que 90 é obtuso. Então, é escaleno, obtusângulo. E aí a gente consegue perceber que, no caso de lados diferentes, eu tenho todas as possibilidades com os ângulos, beleza? Vamos observar agora se a gente tiver o triângulo isósceles. Será que o isósceles consegue relacionar com todas as classificações dos ângulos? Vamos olhar. No triângulo isósceles, eu tenho que ter dois lados com a mesma medida. E aí, todos os ângulos sendo agudos, funciona, ó. Então, eu tenho isósceles e acutângulo, perfeito. Se eu tenho dois lados com a mesma medida e tenho um ângulo de 90 graus, então eu tenho isósceles e retângulo. Olha, funciona, pode ser. E se a gente tem, ó, dois lados com a mesma medida e um ângulo obtuso, ele vai ser isósceles obtusângulo. Então, a gente viu que no isósceles eu também consigo todas as classificações de acordo com os ângulos. A gente consegue juntar. Mas o exemplo que eu usei, antes da gente começar aqui, para dizer que existiam situações que a gente não conseguia fazer, foi o do triângulo equilátero, né? O do triângulo equilátero, todos os lados com a mesma medida, vai exigir que todos os ângulos também tenham a mesma medida. E o valor desses ângulos, a gente viu que é 60, né? 60 graus. Então, esse triângulo equilátero, ele é obrigatoriamente um triângulo com ângulos agudos, acutângulo. Eu não posso ter um triângulo equilátero com um ângulo de 90 graus. Eu não posso ter um triângulo equilátero com um ângulo maior do que 90 graus.
No caso dele, ele é bem específico, só tem ele desse jeito e não tem mais nenhum outro, tá certo? Então, a nossa observação aqui é que, juntando as classificações de acordo com o lado e com o ângulo, a gente tem 7 possíveis classificações aí para juntar essas informações. Beleza até aí? Então, vamos usar as definições anteriores para a gente deduzir algumas características dos triângulos e assim a gente vai resolver alguns problemas, tá? Olha o exemplo aqui, ó. Em um triângulo retângulo, um dos ângulos agudos mede 30 graus. Qual é a medida do outro ângulo? Então, vamos ver. No triângulo retângulo, não precisei nem dizer qual é o valor, porque para ser retângulo, eu tenho que ter um ângulo de 90. Então, são coisas que a gente começa a deduzir, porque a gente já conhece a característica daquele triângulo com esse nome, certo? Então, a gente vai ter uma ideia assim, ó. Eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo de 30 graus e quero saber quem é esse outro ângulo que está faltando aqui. Daí a gente sabe que se eu tenho a soma sendo 180, menos 90, que é esse ângulo que está aqui, ó, que a gente já sabe, o valor restante vai ser 90. Isso a gente vem falando desde as outras aulas, né? Esse ângulo de 30 mais esse ângulo Azinho aqui, que a gente não sabe ainda o valor, vai ter que ser igual a 90 graus, porque 90 eu já tenho aqui, né? E aí a gente vai fazer essa continha, ó. A mais 30 tem que ser igual a 90. E daí a gente vai utilizar essa relação da operação inversa, né, gente? 90 menos 30, a gente vai ter que esse ângulo Azinho aqui vai medir 60 graus, beleza? Espero que vocês tenham acompanhado por aí essa resolução e entenda que nesse caso específico, a gente não disse o valor dos dois ângulos, mas pela característica de ser retângulo, você já conseguiu deduzir que tinha um ângulo de 90 graus. Aqui a gente colocou outro ângulo de 30 e descobrimos qual era o ângulo que faltava para que a soma desse o 180. Beleza até aí? E aí, Celi, eu vou passar aqui rapidinho para ver se a gente tem algum comentário, se Celi tem alguma coisa para informar para a gente e a gente dá continuidade aqui na aula, tá certo, gente? A ideia é que a gente consiga trazer a colaboração de vocês. Isso. E aí, Celi? Oi, nós temos muitos alunos assistindo a aula pela TV, tá? Então, eles colocaram aqui no chat que estão assistindo a aula. Mas aí, professora Briane, eu queria entender um pouquinho esse tipo de triângulo. Menino, é tá? Ele participando, arrasando aqui. Esse é um objeto muito conhecido aqui em Recife, né, principalmente. E esse tipo de triângulo? Que triângulo é esse? Gente, vocês podem responder. Se ele está fazendo uma pergunta, vocês podem responder, inclusive, aí no chat, tá certo? Que tipo de triângulo é esse? Foca aqui em Celi, Billy. A gente tem aí dois lados, né, com a mesma medida. A gente tem aí dois ladinhos, assim, que estão na lateral, porque ele podia estar em outra posição, que são com a mesma medida. E tem um ladinho ali diferente, né, gente? Qual que é a classificação desse triângulo? Esse vermelho, né? Porque aparece outras cores. Daqui a pouco eu vou apresentar ele aberto, né? Sim. E vamos contar quantos triângulos temos nesse objeto. Sim. Tá? E aí a gente tem um triângulo isósceles, né, gente? Dois lados com medidas idênticas. Agora ela se empolgou ali, ó. Abriu. E aí? A nossa sombrinha de frevo tão representativa, né, gente? Tão próprio nosso. Eu tô morrendo de saudade de dançar um frevo, né? Não, acho que todos nós, né, Billy? Que lindo. E aí a gente tem a ideia da simetria aqui também, ó, nessa forma. A gente percebe que eu tenho uma quantidade par, porque todas as cores estão duplicadas aí, né? A gente tem uma relação em que o azul tá no lado contrário do azul, o amarelo, o vermelho e o verde. Então, a gente tem 4 cores, dobradas ficam 8 triângulos aí. E uma outra curiosidade desse objeto, professora Briane, que a senhora falou em uma outra aula, é a estrutura do triângulo, não é? Então, para dar sustentação, né, a sombrinha, os guarda-chuvas, eles têm umas hastes, até para ficar aberto, e são triângulos também que têm na estrutura deles. E a gente lembrou disso, pessoal. Olha, a gente utilizou uma ideia sobre rigidez. Vocês lembram disso? Mostra aí, Celi, a estrutura de novo, na parte interna.
A gente tem as hastes e essas hastes são levantadas, né, por uma pecinha circular que prende ali em cima. Leva lá na frente, mais na câmera. Eita. Vamos lá, Billy. Eu tô fazendo aqui, ó, Billy de... Por conta do brilho, Deixa eu vir para cá. O brilho do... E aí, Billy, será que dá pra ver? Mais para trás um pouquinho. Olha aí, para cá. Pronto, isso. A gente tem essa estrutura aqui, ó, gente. E aí a gente já falou sobre isso, né? A ideia da rigidez. Opa, o foco, pronto. E a ideia da rigidez. Porque aqui a gente não tem nem como mexer mais, ó, na estrutura da sombrinha, porque essas hastes aqui deixam bem presinho, né? Não tem como movimentar mais esse tipo de estrutura aqui e deixa isso travado. É por isso que a gente utiliza essa noção de rigidez nos triângulos, não é, professora Celi? A professora Celi veio pronta, minha gente. Vai dar aula de matemática no meu lugar daqui a pouco. Tô achando o máximo isso. E aí, vamos continuar? Vamos. Vamos lá. Tranquilo. Ó, vamos aplicar aqui num exemplo que, inclusive, vai falar sobre triângulo isósceles. A gente viu aqui na Semana da Astronomia uma curiosidade sobre a paralaxe. Paralaxe. Assim, Adriele, para a Adriele saber e aprender junto com a gente. A gente viu uma curiosidade sobre isso na aula anterior. Vimos que a nossa movimentação lateral diante da estrela, né, a nossa movimentação de terra, que é feita lateralmente, né, diante da estrela, possibilita que a gente faça um triângulo e desse triângulo, a partir dos ângulos, a gente mede a distância. Beleza. E aí eu trouxe uma situação para a gente aplicar na aula de hoje, ó. Vamos supor que as medições das distâncias entre a Terra e a estrela observada tenha sido a mesma. Então a gente tem aqui, ó, depois de 6 meses a medição acontece, né? E aí a gente está supondo que da Terra à estrela nessa medição tenha sido o mesmo valor da Terra à estrela depois de 6 meses na outra medição, tá certo? Se a gente já conhece qual que é essa distância, ó, qual que é o diâmetro da nossa órbita, né, o máximo que a Terra vai de um lado para o outro, a gente consegue perceber que esse triângulo daqui, ó, ele vai ter 2 lados com a mesma medida, portanto, a gente vai ter 2 ângulos com a mesma medida, tá bom? Então, a gente tem aí essa definição. E se esse ângulo que a gente tem aqui, entre essas medições, medisse 40 graus? Agora, a gente já tem informação suficiente para tentar concluir esse exemplo e fazer esse cálculo aqui, ó. A gente tem aqui 2 lados com a mesma medida, 2 ângulos com a mesma medida e um ângulo de 40 graus. Tenho certeza que você já descobriu qual é o valor que está faltando ali, hein? A gente vai ter 180, que é a soma de todos, menos o 40, que a gente já tem, vai dar 140. E esse 140 vai ter que ser distribuído em 2 valores idênticos, né? Que são esses 2 valores que estão aqui embaixo, ó. E aí, quando a gente faz essa divisão, 140 dividido para 2 dá 70, né? Cada ângulo daqui, ó, vai medir 70 graus. Então, aí a gente já está percebendo essa noção de medição astronômica, mas muito de matemática aí, não é só os comprimentos não, tá, gente? A gente tem muita aplicação desses conteúdos que a gente está estudando para que isso aqui, né, na prática, na astronomia, funcione, tá bom? E aí, Celi, comentários? Podemos continuar? Não. Uma coisa que chama a atenção é esse seu desenho. Parece que a senhora copiou o desenho da sombrinha de frevo. Celi arrasando demais. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, eu trouxe a curiosidade do dia, né, da Semana da Astronomia. A paralaxe a gente utilizou na aula passada. E a curiosidade de hoje é a gente observar esse tipo de pergunta aqui, ó. Como é a cor do céu vista de outros planetas? Então, aqui na Terra, a gente tem determinadas condições. E aí a gente vê o céu de um jeito. Mas será que em todo o planeta é nesse formato? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O nosso universo, ele é escuro, porque ele não tem luz própria. Ele depende da luz das estrelas, das proximidades que os planetas, que outras situações têm de acordo com a estrela. Mas o universo por si só, ele é escuro. Então, ele não tem a cor, ele não tem a luminosidade, não é verdade? Aí está aparecendo para a gente, ó, a ideia de uma rotação, né, da Terra, do Sol, ainda tem um asteroide ali. E aí a gente tem ao redor disso as estrelinhas seguras ali
no universo, mas tudo preto, né? Dá para ter essa noção de que a gente não tem cor ali, tá certo? E aí o que a gente percebe? Que a gente tem uma atmosfera. Essa atmosfera no planeta Terra possibilita que a gente identifique o céu desse jeitinho aqui, ó, azul. Mas não é necessariamente porque o céu é azul. É a nossa atmosfera, né, as substâncias presentes nessa atmosfera que faz com que a gente tenha essa possibilidade. Então, ó, cada planeta tem uma atmosfera diferente da Terra. Alguns planetas nem têm atmosfera ou é bem rarefeita, né, tem bem pouquinho gás. Outros possuem uma atmosfera bem espessa, então, às vezes, os raios das estrelas, que são, né, nesse caso do Sol, que a gente pode utilizar aqui, nem penetram nessa atmosfera de tão espessa, de tão cheia de informação, de substâncias que ele tem, tá certo? No caso do nosso planeta, a gente recebe isso e quando a gente devolve essa luz, a gente tem essa impressão de que o céu ele é azul. E é lindo, né, gente? Mas de verdade, lá fora do nosso planeta, tá tudo escuro. A gente consegue ver essa cor de acordo com os gases presentes ali, tá certo? Mas, um exemplo, a gente tem aqui contraditório, é Marte, que tem uma atmosfera composta principalmente por gás carbônico, eita, ficou tudo junto aqui, que torna o céu com uma aparência rosada e alaranjada. E em vez de o pôr do sol, ficou junto também, ser avermelhado, lá o horizonte fica azul. Então está acontecendo o contrário da gente, né? Como a gente tem gás carbônico bem presente aqui na atmosfera de Marte, acontece o sentido contrário. Durante o dia, a gente tem um céu laranja ou vermelho. E quando é de noite, ó, e quando é no horizonte, lá no finalzinho, a gente vai ter o azulado. Aqui acontece o processo inverso, porque o gás que está mais presente ali é outro. E isso faz com que outras reações aconteçam. Vê que legal, né? Então, a ideia é que vocês revisem a aula de hoje, revisem as estruturas do triângulo, utilizem aqui a nossa curiosidade da paralaxe para entender um pouquinho melhor essa relação da soma, tá? Queria agradecer Celi, né, por ter vindo hoje aqui, ter a aula comigo. Queria agradecer a Adriele também, toda a produção maravilhosa que a gente tem aqui. Tchau, Celi. Tchau, gente. Deem o like de vocês lá no nosso canal e quando colocar no chat as perguntas, diz de que escola você é? Sim. Tá? Então, Alessandro, Clara, Adson e Ala, obrigada pela participação. Olha aí que massa. Até a próxima, pessoal. Nos vemos em breve.